Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 58 deste estudo Refletindo Kardec, que trazemos novamente com o apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Continuamos estudando os aspectos da reencarnação e para essa semana a proposta é nós refletirmos sobre o pensamento de Kardec, sobre as anotações de Allan Kardec em relação à infância. Como é que se dá a relação da criança, daquele espírito que acabou de retornar à vida material e como ele se relaciona com esse seu passado espiritual, como ele procede em relação ao seu livre-arbítrio, se isso lhe é facultado ou não. Então, são questões que nós, dentro desse estudo da doutrina espírita, precisamos refletir para compreender que a criança, que nós muitas vezes julgamos como seres que não têm um conhecimento, não têm uma perspectiva sobre a vida, na verdade, são espíritos imortais e que têm uma experiência, às vezes, muito maior do que a nossa. No aspecto da reencarnação e do livre-arbítrio, de como é que a criança, como é que o espírito exerce a sua vontade, nós não podemos esquecer que esta criança, antes de retornar ao plano físico, era um espírito que viveu outras experiências. E, portanto, no mundo espiritual, antes de renascer, ele veio a fazer certas escolhas, seja com relação à família que reencarnaria, seja com relação ao corpo físico, as dificuldades que teria, todo o processo que iria enfrentar durante a sua vida. E Allan Kardec fará diversas perguntas a esse respeito aos espíritos, mais exatamente a partir da questão 330 lá do Livro dos Espíritos, que eu convido você a fazer uma leitura, já que o nosso tempo não nos permite. E também porque neste ponto Kardec mais faz as anotações dos espíritos e pouco traz o seu comentário, a sua opinião. Como o objetivo do nosso estudo é refletir o pensamento de Kardec, é claro que dentro das suas perguntas nós podemos ter uma ideia do que é que ele desejava alcançar com essas perguntas. Mas eu vou deixar a você a curiosidade de fazer essa leitura, destacando apenas que nesse prelúdio da volta, como Kardec diz, o espírito vai gozar dessa sua liberdade, o seu livre-arbítrio vai estar presente o tempo todo. Inclusive na possibilidade dele vir a desistir da encarnação. Ou seja, se esse espírito, assumindo uma prova da qual ele saberia muito dura, muito difícil, e vem a iniciar o processo da reencarnação e por algum motivo se sente enfraquecido, não se sente pronto para essa tarefa, é claro que, a princípio, receberá o apoio, o incentivo, o estímulo de todos os amigos espirituais que lhe acompanham nesta jornada evolutiva. Mas ele tem o livre-arbítrio para desistir dessa empreitada. Isso acontece nas vezes em que nós encontramos gestações frustradas, gestações em que inicia-se esse processo gestacional, mas em determinado momento, sem nenhuma causa aparente, há um aborto involuntário por parte da mãe, e nesses casos, nos dizem os espíritos, podem muitas vezes ser um espírito que recuou diante desta tarefa, diante desta necessidade de reencarnação. Claro que, mais relacionado à questão do aborto, nós temos aí outras possibilidades pelas quais esse processo gestacional é interrompido. Muitas vezes é apenas um processo de aproximação do espírito com a matéria, que precisa ser lento, gradativo, se repetir algumas vezes até que ele venha a concluir o processo gestacional. Então, a interrupção da gravidez não é apenas por conta da vontade do espírito. Há outros fatores que nós podemos abordar futuramente, mas em alguns casos pode decorrer da desistência do espírito.
Ele, ao contato com a família, ao contato com os pais, pai ou mãe, ou irmãos, ou alguém que ele teve uma grande desavença no passado, e esse contato passa a lhe trazer um certo temor, um receio de que não venha a bem cumprir a sua tarefa, ele recua, ele abandona. Então, há aí uma utilidade para o espírito, como vai ser dito aqui na questão 346. Há ainda para ele assim, um aproveitamento, há uma utilidade para os pais que passam por esse processo, e é claro, acima de tudo, se preza por esse livre-arbítrio do espírito. Nós vamos ter que tantas outras questões em que o espírito fará uma escolha, se lhe for possível, da possibilidade do corpo físico, etc. Mas um aspecto que eu quero convidar vocês à reflexão neste programa é o que está lá na Revista Espírita de 1867, e que nós vamos encontrar um texto de Allan Kardec, a Revista Espírita de fevereiro de 1867, em que ele vai denominar ou fazer um comentário sobre a questão da precocidade fenomenal. O que seria isso? Já que nós estamos tratando de crianças e do processo da reencarnação, Kardec faz um comentário a respeito de um texto que ele recebeu de colaboradores da doutrina espírita. Aquela época, muitos estudiosos da doutrina enviavam artigos, enviavam comentários a Allan Kardec, e num desses comentários foi relatada a condição de uma menina que, ainda muito precoce, 2 anos e 11 meses, ela tinha uma grande facilidade na condição de intelectual, ela tinha um grande conhecimento. E por conta disso, eles acabavam por utilizar desta faculdade da menina para exibi-la como se fosse algo assim fantástico, algo realmente espantoso. E Kardec fará um comentário sobre essa condição, que é o que interessa para nós no estudo da reencarnação, porque nós temos, principalmente no nosso mundo atual, muitas crianças que desenvolvem precocemente as suas faculdades. Talvez você tenha aí na sua casa um filho, um neto, um sobrinho, que de alguma forma apresenta um conhecimento acima da média em relação a questões intelectuais, em relação a questões da arte, da música, do canto. Então, nós percebemos facilidades ou possibilidades nas crianças e que estão, sobre a ótica da doutrina espírita, relacionadas com as reencarnações pretéritas. Então, Kardec dirá assim nesse texto, lá de fevereiro de 1867. A precocidade de certas crianças para as línguas, a música, as matemáticas, etc., todas as ideias inatas, numa palavra, igualmente não passam de lembranças. Elas se lembram do que souberam, como se vê em certas pessoas lembrar-se, mais ou menos vagamente, do que fizeram ou do que lhes aconteceu. Mais adiante, ele diz assim: a faculdade de recordar é uma aptidão inerente ao estado psicológico, isto é, ao mais fácil desprendimento da alma em certos indivíduos do que em outros. Uma espécie de visão espiritual retrospectiva que lhes lembra o passado, ao passo que, naqueles que não a possuem, esse passado não deixa qualquer traço aparente. O passado é como um sonho, do qual a gente se lembra mais ou menos exatamente, ou do qual se perdeu totalmente a lembrança. Ele faz uma referência à Revista Espírita de 1860 e também de novembro de 1864. Nesse aspecto da lembrança das reencarnações, Allan Kardec faz questão de deixar muito claro que é uma virtude do espírito. Vejam que nem todos os espíritos têm esta facilidade. Nem todos os espíritos terão a possibilidade de lembrar das suas encarnações pretéritas, principalmente das faculdades, das possibilidades
que aprenderam na encarnação pretérita, e também nem todos poderão fazer um bom uso destas faculdades. O que é interessante nós destacarmos nessa questão: a criança que traz estas lembranças, essa precocidade em certas condições intelectuais, em condições artísticas, por algum motivo, traz essas faculdades, claro, primeiro com uma permissão divina, porque ele poderá, dentro do seu livre-arbítrio, utilizar dessa faculdade nesta atual encarnação, senão não lembraria, e também porque, de alguma forma, este conhecimento, este aprendizado, foi adquirido em encarnações pretéritas por conta da sua dedicação a essas questões intelectuais, a essa arte, enfim. Tudo aquilo que nos marca, seja pelo amor, por esse sentimento bom, pela dedicação que nós temos, ou por conta do sentimento ruim, do sentimento odioso, do desejo de vingança, refletirá nas próximas encarnações. Então, o que nós trazemos de sentimentos negativos podem, de alguma forma, comprometer a nossa existência atual. E o que trouxemos de aprendizado com amor nos facilitará o desenvolvimento nesta atual existência. O livre-arbítrio aí entra para o espírito e também para a criança no sentido de deixar aflorar os sentimentos ruins ou os sentimentos bons. E aí é claro que os pais participam desse processo educativo, a família como um todo participa desse processo educativo, pelo menos deve participar, a fim de que os sentimentos negativos trazidos do passado não venham a aflorar nessa existência, mas aqueles pensamentos, aqueles sentimentos bons aprendidos com amor sejam uma ferramenta a auxiliar a criança no exercício do seu desenvolvimento. Sem esquecer, é evidente, que embora seja uma criança, é um espírito que tem o seu livre-arbítrio, tem a sua possibilidade de interferir na sua existência. Claro que com uma possibilidade de compreensão muito reduzida e que, por isso, precisa da orientação daqueles adultos que cercam a criança nessa existência. Então, olhemos para essas crianças que têm essas possibilidades, essas faculdades mais desenvolvidas, como crianças que trouxeram estas compreensões como ferramentas e que podem ou não vir a desenvolver. Porque muitas vezes nós vemos crianças que, quando nessa tenra idade, têm uma faculdade incrível para as artes, para o conhecimento, e no decorrer da sua existência não chegam a desenvolver grandes projetos nessas áreas que dominavam enquanto crianças. Utilização do seu livre-arbítrio e também por conta de que essas possibilidades talvez não fossem essenciais nessa sua atual encarnação. Bem, considerando que nós estamos na semana que é dedicada às homenagens à mulher, e hoje em especial ao Dia da Mulher, eu quero convidar você a refletirmos na próxima semana sobre a questão da reencarnação em relação à escolha do sexo reencarnatório. Se cabe ao espírito a enfrentar todas as experiências, seja na polaridade feminina ou na polaridade masculina, o que é que leva então o espírito a escolher por habitar na encarnação atual num corpo masculino ou feminino, já que sabemos que diante das atuais circunstâncias evolutivas, as mulheres enfrentam muito mais dificuldades na vida social do que os homens, por que então escolheriam elas encarnar um corpo feminino? Aguardo você na próxima semana para refletirmos sobre mais esse tema dentro do estudo da doutrina espírita, rogando ao nosso Mestre Jesus que derrame bênção sobre o seu lar, sobre a sua vida, que tenhamos todos paz, tenhamos todos equilíbrios e que busquemos a nossa felicidade, pois esse é o objetivo de estarmos aqui encarnados. Uma ótima semana para você, até a próxima sexta-feira e que Deus o abençoe. Tchau!